Olá, irmãos! Espero que vocês tenham passado uma excelente semana. E hoje nós vamos falar sobre as mentiras de Satanás. E vou deixar para vocês o versículo que está em Efésios 4, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: não deis lugar ao diabo. A primeira mentira do diabo, irmãos, é dizer que ele não existe. E Paulo aqui está dizendo: não deis lugar ao diabo. 2 Pedro 5,8 diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão contra nós. Irmãos, o diabo existe. E a batalha espiritual existe. E nós temos que saber disso. Porque ele está contra nós. Se nós não fizermos nada, nós vamos sair perdendo. Nós não vamos ter a vida que Deus deseja para nós, que é uma vida abundante. A segunda mentira de Satanás, irmãos, é dizer que a palavra de Deus foi escrita por homens. É verdade, mas a palavra de Deus fala que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, em 2 Timóteo 3,16. Irmãos, às vezes a pessoa ela prega 10 vezes, 20 vezes sobre um texto e ela tira uma mensagem diferente a cada vez, porque ela é divinamente inspirada. Tem pessoas que querem ler a Bíblia como se fosse um livro de história. Ela não é um livro de história, é um livro que é a palavra de Deus. E você tem que pedir para que o Espírito Santo venha te dar entendimento daquilo que você lê. Mas ela é a palavra de Deus e você precisa crer nisso. E hoje em dia, muitas pessoas querem mudar a palavra de Deus, muitas pessoas querem falar que ela não é verdadeira e é mentira do diabo. A terceira mentira do diabo, irmãos, é dizer que ele não incomoda os cristãos. Ele não incomoda os cristãos. E isso também, irmãos, não é verdade, porque ele incomoda muito os cristãos. Então, eu vou deixar para vocês Atos 5, o versículo 3, é quando Pedro fala: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Irmãos, o diabo ele cochicha na nossa mente. Por isso que nós temos que conhecer muito quem nós somos. Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Nós já aprendemos a armadura de Deus, nós estamos aprendendo muitas coisas, mas nós temos que conhecer o nosso inimigo. Por isso que eu falei sobre o diabo, sobre a hierarquia do diabo, as áreas de atuação do diabo. E agora eu estou falando das mentiras que ele fala para você, né? Então, ele pode sim atacar nós cristãos, porque Ananias e Safira eram cristãos de Atos dos Apóstolos, só que o diabo encheu o coração deles e Deus deu a punição a eles. Outra mentira do diabo é que somente o envolvimento com obra de trevas, com ocultismo, é que deixa as pessoas endemoniadas. Irmãos, não é verdade. Eu já vi muitas crianças possessas, endemoniadas, e elas são pequenas, não mexeram com nada, nem a família mexeu. Eu mesma, eu creio que eu fui oprimida desde os meus 5, 7 anos, né? Até os 24 anos, a pessoa morou dentro da minha casa, fez obra para minha família inteira. Então, irmãos, se você não conhece a palavra de Deus, você vai achar que tudo isso não passa de uma farsa, mas não é, irmãos. Ele atinge a todos nós. Às vezes a pessoa segue a Cristo, mas recebe aquela opressão de obras satânicas, obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, de macumba. Irmãos, cada era
cada século foi vindo uma obra diferente, mas todo é igual, porque é o diabo fazendo mal para nós. Ele não quer que nós tenhamos uma vida em abundância. A outra mentira de Satanás é dizer que ele só tem manifestações violentas. Irmãos, e não é verdade. Muitas vezes a pessoa apenas está oprimida por fora, ela sente mal, mas ela não tem expressão de violência. Outras vezes sim, porque ela deu brecha e tem certos sentimentos, certas coisas que envolvimento com magia negra, com ocultismo, que dá manifestações violentas. Mas irmãos, o diabo não pode chegar perto de nós. E você tem que crer nisso. Eu estava até conversando com o meu pastor e ele disse que o pai dele, que uma mulher uma vez chegou na casa dele e ficou endemoniada. Estava estragando geladeira, tudo. Chamaram o pastor que morava do lado lá. E quando o pastor chegou, ela jogou uma xícara. A xícara parou no ar e caiu. Irmãos, quantas vezes eu oro por pessoas possessas violentamente, ela não chega perto de mim. Ela não consegue. Eu já vi muitas vezes a mão parar aqui e não consegue acertar. Por quê? Porque nós temos autoridade, não é no meu nome. Porque senão eu ia apanhar. É no nome de Jesus Cristo. Porque tem todo o poder nos céus e na terra. E ele veio para este mundo para desfazer as obras do diabo. Também tem muitas pessoas que têm medo do endemoniado. Irmãos, eu quando conheci Jesus, como eu tinha sido oprimida, né? Foi uma batalha de 5 dias que fizeram com a minha vida, que a minha igreja orou, jejuou por mim inteira, a minha igreja. Eu entrava na salinha para orar pelas pessoas que estavam assim oprimidas. E quando eu entrava, não era eu que expulsava, era o irmão Flávio e o irmão Onofre que expulsavam os demônios. E eu, quando que ia expulsar, eu falava assim, em nome de... Demorava para vir Jesus na minha cabeça. Então eu pensava, não tenho autoridade, porque eu não conhecia a palavra de Deus direito, né? Eu só tinha fé, mas eu não estava conhecendo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que creem, está em Marcos 16, 17, que é expulsar demônios. Nós temos autoridade de nós falarmos, que nós expulsarmos os demônios. Daí a primeira vez que eu tive uma experiência com demônio foi numa reunião, era um horário de oração, minha igreja orava 24 horas de oração na minha igreja. E era o primeiro dia e foi só poucas pessoas, era uma igreja que estava começando. Então eu de repente no meio da oração eu vi um menino com um bonezinho. E eu falei, olha, tem um demônio aqui. E daí o irmão Onofre pôs a mão, eu via sair fogo da mão dele, só que o menino que afastava. Cada vez, daí falaram pra mim, Alice, é você que tem que expulsar, você que tá vendo. Eu fui expulsando aqueles demônios, aquele demônio, e ele foi saindo. Eu falei, tá saindo a cabeça, tá saindo o corpo, tá saindo o pé. E quando ele saiu, eu falei, saiu! Apagou a luz. O irmão Nelson Borges, que estava lá, estava o irmão Nelson Borges, a Zilda, a Neide, a irmã Marlene, e ele foi correndo lá na frente, só a igreja estava apagada. Ele mexeu na chave e não aconteceu nada. Ele voltou e falou, não sei o que aconteceu, só a igreja tá apagada. Daí eu falei, irmãos, vamos cantar. Daí nós começamos a cantar um hino que nós cantávamos na época, cantai, pois a vitória ganha, o inimigo afogou-se no mar. Na hora que nós começamos a louvar o Senhor, as luzes voltaram.